Bom, no vídeo de hoje a gente vai realizar algumas medições na elétrica do 205. Mas antes eu queria pedir para quem ainda não é inscrito, se inscrever e deixar o like. Não esqueça também de ativar as notificações, clicando no sininho aí embaixo. E eu pude perceber que 87% do meu público não é inscrito no canal. E o YouTube monitora isso. Então, se você não é inscrito, se inscreve, me dá essa força para a gente conseguir mudar e fazer o YouTube entender. E esse vídeo eu vou separar ele em alguns capítulos. Cada capítulo vai ser uma parte da medição que eu vou realizar. E antes, eu vou ensinar para vocês como acessar o capítulo para você ver o que você procura, para você não precisar assistir o vídeo inteiro e para ficar até mais fácil para você que tiver alguma dúvida, você poder rever só aquela parte. Como é que vai funcionar os capítulos? Está aí na tela o último vídeo do canal do 205 e nele também conta com os capítulos. E para você acessar tanto no PC quanto no celular, ao lado do tempário, onde fica o tempo do vídeo, a gente vai ter a inscrição dos capítulos. Clicando em cima, você vai ver que vai abrir uma tela adicional e nela vai estar separado, ou seja, a gente fracionou o vídeo em algumas partes. Eu separo por pontos chaves do vídeo, então se você quiser assistir uma parte do vídeo, você não precisa ficar voltando, contando os minutos, basta você acessar os capítulos e você consegue rever uma parte chave. No caso do 205 aqui, a gente pode navegar em qualquer parte dele. A parte que a gente está esquentando o carro, a parte que vaza combustível para dentro do carburador, para dentro da TBI, né, perdão. E tudo isso você pode ver quantas vezes você quiser. Então você pode ficar repetindo caso tenha alguma dúvida, caso não tenha ficado claro. E isso vai ajudar no vídeo de hoje. Eu vou separar as medições por capítulos. Então a gente vai lá na prática agora fazer as medições e vocês vão conseguir vê-las e revê-las a hora que quiser, não precisando assistir o vídeo inteiro, tá bom? Então, bora lá. E o primeiro ponto que a gente precisa para fazer uma medição, para a gente fazer um diagnóstico, é a gente começar pela bateria. No caso aqui, como ele está todo desmontado, eu vou acabar medindo continuidade porque eu não sei do histórico do carro, eu não vi esse carro funcionando. Mas sempre que for fazer um diagnóstico, procure sempre deixar uma bateria boa no lugar. Uma bateria boa considera-se 12,6, mas o multímetro ele pode te enganar, tá? A bateria pode ter uma tensão boa, mas uma corrente ruim. Então é interessante que você coloque uma bateria boa para você poder testar. E para a gente começar, a gente vai medir as alimentações da central, ou seja, a parte positiva e a parte negativa. Eu estou com uma parte do manual em mãos e a gente vai começar a medir pelo lado negativo. E depois eu vou explicar para vocês o lado positivo ali, que a gente vai precisar descobrir onde que está um fio. No manual não está tão claro. E no lado negativo aqui a gente vai ter a bateria, a gente vai ter um símbolo, essa simbologia é de ponto massa, né, negativo da carroceria. A gente tem uma derivação principal e a gente tem 3 fios que vão para a central. Lembrando que pode variar um pouco de cor para cor, então a gente tem que se apegar à função do fio e à bitola, né, a grossura do fio, dizendo assim, a grosso modo. Aí ele vai dar verde, amarelo e 2 brancos, mas não se apegue a isso. E ele vai dar nos pinos 2, 14 e 19. Mas antes da gente retirar a central lá dentro, vamos dar uma olhadinha aqui fora do carro, que a gente já consegue saber por onde o fio vai. Aqui está o lado negativo da bateria, ela vai ligada diretamente no câmbio e o outro lado vai ligado aqui atrás, numa chapinha, é o negativo, ó, que você pode seguir, esse fiozinho mais fino. E logo do lado ali do aterramento, do lado do câmbio, a gente já tem um fio verde, né? 2 fios verdes, né? Um verde completamente verde, um verde amarelo. Ele segue para o chicote principal. Esse chicote ele dá até a central. Então é por aqui que o negativo vai chegar lá na central. E a central do 205 é a Bosch MA 3.0. Tome cuidado, às vezes pode ser que o seu 205 tenha uma injeção diferente, então você vai ter que conferir antes de sair medindo, antes de condenar qualquer sistema. Do lado da trava a gente começa o numeral 1, 2, 3 e vai, 19. A gente pula para a próxima carreira, então a contagem vai ser do 1 ao 19, da esquerda para a direita, ou seja, então aqui vai ser o 20, aqui 37, aqui 38, aqui 55. Então a gente vai lá medir 2, 14 e 19. E obviamente antes de você realizar a medição, recomendo que você retire a bateria, espere um tempinho, cerca de 1 minuto, 2 minutos, retire a central depois do tempo,
para a gente conseguir realizar a medição. Lembre-se, toda vez que você for fazer a medição de continuidade, a gente precisa abrir o circuito, porque senão a gente vai acabar tendo uma medição incorreta. Às vezes a gente pode até acabar estragando o componente, fechou? Aqui eu já preparei, tá uma ponta do multímetro. Tá ligado direto no negativo do polo da bateria, mas você também pode ligar ele ali na carcaça do câmbio ou em qualquer ponto massa. É interessante que você ligue na bateria, porque a gente já sabe que tá saindo realmente da bateria e tá indo para lá. Às vezes você tem algum problema entre alguma parte aí, você tem uma medição errada. Tá aí o nosso conector da central. Conforme o manual disse, do lado da trava começa a contagem. O 1 vai ser esse aqui. A gente vai medir 2, 14 e 19, ó. 1, 2, continuidade. Agora a gente vai vir no 19, continuidade. Agora o 19 a gente vai contar, ou se você quiser contar daqui, o que você achar mais fácil. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Então, todas as alimentações negativas estão boas. Agora na parte positiva a gente tem um grande problema. Tá vendo aí que eu fiz anotações externas? O manual original só fala da memória da ECU no pino 18, que é um positivo, que é um 12 volts, né? A gente tá vendo aqui, ó, mais 12 volts. Porém, não tem o poste-chave, que é quando a gente liga a chave. A central ela fica energizada, tá? Ela recebe positivo direto da bateria, só que ela não faz nenhum cálculo. A partir do momento que a gente liga a chave, aí ela entende que o carro vai dar partida e que o carro tem que inicializar os sistemas. Eu fiz algumas medições e dentro das medições que eu encontrei, que eu fui medindo ali por tentativa e erro, eu encontrei o pino 13 e o pino 22. Como é um pós-chave, como que a gente tem que medir? Um lado do multímetro tá no polo positivo da bateria, ele tá desconectado, sempre faça desconectado. E com a chave do carro ali no cilindro de ignição, a gente vai girar ela em sentido de marcha, virar para frente, né, como se fosse ligar o carro. E aqui no conector da central, a gente vai procurar o pino 13 e o 22. Então, 9, 10, 11, 12, 13. Isso aqui deu continuidade. Agora eu vou desligar a chave. Desliguei a chave de ignição, o multímetro parou. Liguei, ele começou. A gente sabe que é o pós-chave. Agora 13. A gente vai no 22, aqui termina no 19, 20, 21, 22. Esse pino aqui. Vou desligar a chave. Parou. Liguei, começou. Então, possivelmente, o 13 e o 22 é a alimentação positiva, né? O pós-chave do módulo. Agora a gente vai para a bobina de ignição e como nem tudo são flores, eu comecei a desconfiar desse chicote e percebi que essa parte tinha uma fita isolante não original, porque o original é assim, ó, é uma fita que não é fita isolante. Eu já depenei um pedacinho do chicote e se liga, alguém já emendou aqui. Esse carro ele já teve algum problema, ou encostou no alternador, ou derreteu, porque ó, se liga o que aconteceu. Em vez de usar os fios de mesma bitola, não, colocaram mais grosso e não para por aí. Olha isso aqui. Esse aqui é o responsável pela bobina, tá aqui o conector da bobina. Fiz a medição, não consigo encontrar onde é que tá o relé, porque aqui ó, no pino 3 a gente tem um relé. Não consegui encontrar esse relé, desconectei todos os relés presentes no carro, até os dentro da carroceria lá, dentro do carro. Não parou, não terminou a continuidade, a gente não interrompeu ela. Aí eu falei, estranho. Aí a hora que eu desmonto, simplesmente colocar no fio de chuveiro aqui. Olha esse fio. Aí puxando aqui, ó, agora não tem problema, vou puxar mesmo, ó. Ele vira um outro verde que vai para esse chicote secundário aqui, ó, que é esse aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir o chicote inteiro. Como vai ficar extremamente grande, extremamente maçante, eu vou medir os outros fios, que são os que vão para o módulo. Eu vou checar todos os que vão para o módulo, ver se bate com o manual. Eu vou confiar mais no manual do que nessa elétrica precária. E futuramente eu vou debulhar tudo isso aí, né? Eu vou retirar toda a fita isolante e a gente vai reparar fio por fio ali. E eu vou ter que achar um outro 205, né? Vou ter que procurar no outro 205 para ver onde é que vai cada um. E a gente vai entender isso aí mais para frente. Nem todas as vezes vai funcionar, principalmente quando o carro está muito parado e já foi bastante mexido. Porque olha isso aqui, não sei o que zelão que passou aqui, que fez essas atrocidades aqui, né? Mas
Vamos partir para medir os pinos da central, aí depois fica fácil. Aqui na bobina a gente vai ter o seguinte diagrama. Pino 1 da bobina vai ao pino 1 do módulo, pino 2 da bobina vai ao pino 20 do módulo. E o pino 4 vai para o capacitor. Como eu sei que é o conector da bobina, se você olhar no chicote do carro, você vai encontrar esse conector. Ele tem uma borrachinha, né, um anel de vedação. E esse anel de vedação, ele esconde os números do conector. Basta você retirar com um pouquinho de paciência, que ele sai igual esse aqui. A gente tem o seguinte diagrama. Pino 4 no capacitor. O capacitor é que vai aqui, ele vai conectado, ele vai fixado no bloco do motor ou região metálica. E aqui tá os outros pinos. Então a gente vai medir pino 1, começa aqui, ó, o 1 e o 2, que é o que tem que ir lá para central, sendo o pino 1, central 1, pino 2, pino 20 da central. A gente vai lá medir agora. Beleza. Pino 1. Show de bola. Continuidade. Agora a gente vai para o pino 20. O 19 é aqui. O 20 é o de cima. Agora a gente vai lá no pino 2 do conector da bobina. Alternei lá. Pino 20. Continuidade. Então, os dois fios que saem da bobina e vêm até o módulo estão ok. E no próximo ponto é o bico injetor, e nesses sistemas monopontos, principalmente do 205, a gente tem uma resistência adicional, que é esse resistor de cerâmica aqui. A central precisa dele para poder controlar o bico. E no 205 ele fica aqui. O meu eu retirei porque a gente estava em teste no outro 205. E a gente vai começar medindo pela resistência. Aqui a gente tem um relé, e esse relé ele fica aqui perto da torre do amortecedor. Ele é o segundo relé, e por má conservação do carro que eu estou medindo, a gente não vai conseguir ver a outra ponta. Mas na maioria dos casos, tá, 80%, é difícil alguém ter mexido no relé. Geralmente mexe nas pontas dos conectores. Na maioria dos chicotes acontece isso. Nesse caso aqui eu fui sorteado, ó. Tem uma emenda aqui, tem uma emenda aqui, mas enfim, a gente vai resolver. Então, o segundo relé da caixa perto do amortecedor, ele vai para um lado da resistência. Aqui o conector da resistência não tem pinagem, ele não identifica 1 e 2. Então você vai ter que fazer a medição. O multímetro já está na escala de continuidade, a agulha, sempre utiliza a agulha, já está em um lado. Agora a gente vai comprovar aqui, segundo relé. Ó, já conseguimos encontrar. Ele é o fio vermelho. Ele sai de lá como amarelo. No meio do caminho, no meio do chicote, ele tem uma derivação maior. Focou? Ó. Ele é um vermelho e azul. E se tornam esses três fios, que é o amarelo, laranja e azul. Então ele tem uma derivação aqui. Caso você não encontre a continuidade ali nos relés, você pode abrir uma parte do chicote que fica próximo ao filtro de combustível para você encontrar. Às vezes dá problema nessa emenda. É difícil, mas pode acontecer. Agora, o outro lado da resistência, ela vai até o conector do bico injetor. Vai até o bico injetor. Aqui está o conector do bico injetor. Ele tem o bico injetor e o sensor de temperatura do ar. É conjugado, né? E eu não sei se vocês vão conseguir ver. A numeração é daqui, ó. 1, 2 e 3. Ele vai até o pino 3 do bico. Ó, tá dando continuidade. Então, significa que tá ok. Agora que a gente já mediu a resistência do bico, a continuidade tá ok, a gente vai para central. Lá é o pino 17. E no conector do bico, não fala nada no manual, mas é o pino 4. Então, como vocês estão vendo aí, ó, pino 4, ó, 1, 2, 3 e 4. 3 vai lá para resistência. O 4 vai direto para a central. Agora a gente vai colocar no pino 17. Lembrando que o 19 é aqui, o 1 é aqui, então a gente vai mais fácil. 19, né? 19, 18, 17. Aí, ó. Show de bola. Então significa que tá ok. Bom, agora a gente vai para a válvula do canister. A válvula do canister, ela é controlada negativamente pela central e tem um positivo fixo. Agora do lado do positivo fixo, eu vou mostrar para vocês o que fizeram nesse chicote. Aqui está o conector da válvula do canister. Esse é o fio responsável, não para por aí. Colocaram um fio de chuveiro.
Eu brinco, na verdade aqui é um fio bem mais grosso. Olha a emenda do jeito que fizeram, sem nenhum padrão. Ela vem, segue esse chicote que tá a resistência do bico, passa aqui por trás, passa debaixo do reservatório limpador de para-brisa e vem nessa caixa de fusíveis. Essa caixa de fusíveis são 2 parafusinhos 10, você consegue retirar. E ela chega até aí onde vocês estão vendo. E não acaba por aí. Vou até dar um zoom para vocês. Olha o que fizeram. Não trocaram o conector. Olha o fio aparecendo. É um fio super fino. Vira esse fio super grosso. E tá mal conectado. Em vez de fazer uma rama diferente, não. Fizeram essa gambiarra e deu um trabalhinho para achar. Agora a gente vai medir a continuidade disso tudo. Aqui tá o conector da válvula do canister. Você retirando a borrachinha de vedação, você vai ver que tem 2 números aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, 1, 2. E o pino positivo, no manual não fala, não sei se estão vendo aí, o manual não fala. Vai ser o pino 2 até a caixa de fusíveis. A caixa de fusíveis aqui é onde está aquela aberração. Eu já deixei o multímetro na escala de continuidade e a hora que você conecta ele aqui, ó, tá vendo? Ó, nesse fio branco, né? Lá no borne, né? No pórtico aqui, ó. Ele dá continuidade, você vê. Tá tão ruim de dar continuidade, o fio tá tão ruim que foi até difícil de pegar. Mas ele tá dando continuidade. Então da caixa de fusíveis, do último conector aqui, bem próximo, onde chega a alimentação positiva, tem o positivo que vai direto, sem interferência nenhuma, na teoria, até a válvula do canister, até o conector dela. Já conectei no pino 1 do conector da válvula do canister. Agora a gente vai no pino 5. 1, 2, 3, 4, 5. O multímetro tá apitando. É que ele ficou um pouquinho longe, mas ó, tá apitando, então tá show de bola. Então a válvula do canister tá ok. Agora a gente vai para o sensor de velocidade do câmbio. Pessoal, não confunda sensor de velocidade com sensor de rotação. O sensor de velocidade a gente também conhece ele como VSS, que é o que está escrito aqui. E o sensor de rotação é o CKP. E aqui a gente vai ter uma alimentação positiva vindo do relé no pino 1 do sensor. No pino 3 a gente vai ter um sinal enviado para a central, essa aqui é a central, no pino 9. E no pino 2 a gente vai ter um aterramento, né, um negativo. Aqui está o conector do sensor de velocidade do câmbio. E não sei se vocês vão conseguir ver, mas ali, travinha virada para cima, né, o encaixe do conector virado para cima. Pino 1, pino 2 e pino 3. Eu vou começar pelo pino 2. O pino 2 é um negativo, ó. Pino 2, conectei aqui. E a gente vai no polo negativo da bateria. Tá aí o polo negativo da bateria. Aqui tá conectado. E a hora que a gente conecta aqui, não acontece nada. Por quê? Eu acabei retirando o ponto massa ali, porque ele tava forçando o câmbio. O chicote estava sendo puxado, tava ruim para ver. Aqui tá os 2 aterramentos que vão pro chicote da central. Então, a gente faz a medição nele, ó. E já deu continuidade. E caso ele tivesse aterrado no seu lugar de origem, ele sim daria continuidade. Então, o pino 2 do sensor de velocidade do câmbio tá ok. Agora no pino 1, ele é um positivo, ele recebe alimentação positiva do segundo relé. Como o meu carro ele tá um pouco avariado, né? O carro em questão está um pouco ruim. A gente tem essa derivação aqui no chicote. A cor é amarela, então a hora que a gente faz a medição, aqui ele tem uma proteçãozinha. Eu furei para teste. Não faça isso no seu carro, eu estou exemplificando para vocês. Espetei ali, ó, o multímetro já tá soando. Então ele vai no mesmo fio que alimenta a resistência do bico injetor, é o mesmo fio. Então, se não tem nem positivo no bico injetor, na resistência do bico injetor e no sensor de velocidade de roda, é melhor você verificar o relé.
Onde é que é o relé? Ele já é aqui, ó. Aqui tá bem avariado, mas é esse aqui, é o segundo relé. É esses dois fios vermelhos, que é o 30 e 87. Agora, no pino 3 do sensor de velocidade do câmbio, a gente vai ver lá no pino 9 da central. Agora, ao pino 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A continuidade tá ok. O circuito tá em perfeito estado. Iremos para o atuador de marcha lenta e o diagrama do atuador de marcha lenta, esse aí que vocês estão vendo, é o seguinte: 3 pinos dele vai para a central, um outro vai para o negativo, é o pino 4. E a gente vai começar pelo negativo. Aí está o conector do atuador de marcha lenta. Para você poder acessar a numeração dele, você vai precisar retirar a guarnição, como a maioria. A ordem vai ser 1, 2, 3 e 4. A gente vai medir o 4. É para ele dar negativo. Um lado do multímetro já está aqui. O outro lado a gente vai procurar naquele aterramento do câmbio, né? Primeiro passo. Ou direto negativo da bateria. Aí. Já encontrei. Então o pino 4. Continuidade ao massa. E para variar, tem uma surpresinha. Olhando aqui no conector, a gente tem 4 pinos. No terceiro pino, que é o 31 que vai para a central, a gente tem uma espécie de diodo. Eu não sei dizer muito bem o que é isso. No outro 205 também tinha. Tá vendo aqui que ele corta o fio. E esse diodo ele vai ligado literalmente num interruptor de porta montado acima do câmbio. E a hora que você movimenta aqui a haste de seleção, é que o câmbio está caído, mas a hora que você movimenta a haste de seleção, você fecha ou abre o contato. Ele chega por esse fio e o outro perdeu-se por aí. Eu não sei dizer o que isso é, para que serve. Eu acho que é um tipo de um corte de sinal. Não sei se é original. Quem souber pode deixar nos comentários que eu vou fixar. Eu andei procurando, não encontrei em fórum, não encontrei nada. É bem difícil encontrar informações desse carro. E é o seguinte, eu vou isolar ele. No outro 205 a gente isolou. Basicamente o isolamento é o que? Ele chega aqui e a gente liga daqui aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente liga esses dois por minha conta e risco. E se você tem um 205 e notou que tem isso aí, comenta, vê se o seu tá funcionando, vê aonde sai essa outra saída de cima do câmbio, porque aqui é muito estranho. No outro 205 tinha isso também, a gente achou que era uma adaptação do antigo proprietário, mas não era. Tá aí o conector do atuador de marcha lenta no pino 3 ao pino 31 do módulo. Esse aqui é o 37, então a gente vem 36, 35, 34, 33, 32, 31. Então, conector, um dos fios do conector tá ok. Do conector do atuador pino 2 ao 15 da central, 19, 18, 17, 16, 15. Segundo fio, ok. Agora pino 1 do conector do atuador de marcha lenta ao pino 33 do módulo, 37, 36, 35, 34, 33. Então, a continuidade do conector do atuador de marcha lenta está ok. Partiremos para o terror dessa injeção monoponto: o sensor de posição de borboleta ou sensor TPS. Aqui logo de cara a gente já vê que são 4 fios, né? Vai direto para a central esses 4 fios, sendo que no pino 4 e no pino 2 são o sinal que a central vai interpretar, e o pino 5 sendo uma alimentação mais 5 volts e o pino 1 uma alimentação negativa fornecida pelo módulo. E aqui tem alguns valores, infelizmente esses valores eu não vou conseguir testar porque tá sem motor, isso é óbvio, né? Mas a gente vai medir a continuidade aí. Se tiver continuidade, é bem provável que a central esteja boa, afinal ela já funcionou no outro 205, então a gente não vai ter um problema disso aí. É mais fácil também dar problema nas cerdas de contato presente no corpo, né, no TBI, que geralmente ele estraga, e tem até o sensor da DS que acaba salvando aí a gente de ter que arrumar uma outra TBI ou trocar a injeção inteira do carro por causa desse sensor. Aqui tem continuidade do pino 1 do sensor TPS ao pino 26 da central. Aqui é o 20 no cantinho aqui, ó, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok, né? Do pino 2 ao pino 7 da central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem continuidade, tá? Ok. Do pino 4 do TPS ao pino 29 da central. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Continuidade, tá? Ok. E do final, do pino 5 do sensor TPS ao pino 12 da central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, tá tudo ok com o nosso sensor de posição de borboleta. Todos os fios estão ok. Chegou a vez do sensor temperatura de água. Esse carro possui dois sensores de temperatura, um de ar de admissão e um de água, que é o que a gente vai medir agora. E ele tem uma tabela de resistência aí, ó, resistência a 60 graus, mais ou menos 2.510 ohms, 95 graus, mais ou menos 177 ohms. Isso quer dizer que ele é um sensor NTC, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Você pode fazer esse teste ou esquentando o carro ou esquentando o sensor e medindo com o multímetro ou o ohmímetro. E os dois fios dele vai direto para a central. E o conector original dele é este aqui, mas pode ser que o seu seja igual a de bico injetor ou até mesmo da válvula do canister. Então, se atente que você pode ter tanto este conector, tanto este aqui. Este aqui é o original. Geralmente ele acaba partindo aqui no canto, tá vendo? É bem comum deles. E no nosso diagrama, tá vendo aí que eu escrevi com caneta, não fala qual que é a posição do conector. E medindo aqui, se vocês olharem no centro do conector, nessa posição, né, ele vai ter 1 e 2. Ou seja, o quadradinho maior virado para cima, o conector do lado esquerdo é o 1. E do pino 1 ao pino 25, ele vai dar continuidade, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Beleza? Agora, no pino 2 do sensor de temperatura, ao pino 26, sendo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tem continuidade. Então significa que o sensor está ok. E se você prestou atenção, você perceberá que o pino 26, ele não é exclusivo do sensor de temperatura da água e do sensor de TPS. Eles utilizam o mesmo negativo. Esse negativo ele é compartilhado, tá vendo aí, ó? Não tem problema nenhum, já é do esquema elétrico do carro, já é da arquitetura eletrônica do carro. Chegou a vez do sensor de rotação IPMS, também conhecido como CKP. Por que CKP? Crankshaft Position, que é virabrequim em inglês, posição do virabrequim em inglês. Aqui a gente já tem a resistência dele de 300 a 500 ohms. E um teste bom que você pode fazer para quem tem pouca ferramenta, não tem um auxílio de um osciloscópio nem nada, é você medir o sinal dando partida com o carro. Você vai desconectar o sensor e vai utilizar a escala de corrente alternada. Como é uma bobina que gera impulsos, ele é na forma alternada. Então você consegue medir essa tensão de forma alternada lá no multímetro. Ele vai dar de 1 a 3. Isso só com a força do motor de partida, né? E você precisa desconectar, então o carro ele não vai funcionar. E outra particularidade também é o seguinte: aqui a gente tem 3 terminais, porém só 2 fios. O que vocês podem perceber é o terminal 3 e o 19. O que é? O sinal de rotação é um sinal de extrema importância para o funcionamento do motor. Então não é interessante que ele tenha ruídos, interferências ou um sinal péssimo, uma qualidade de sinal ruim. O que acontece? Se vocês notarem, ele é uma malha, ele possui um fio enrolado por fora, ele é o que a gente chama de terminal trançado, né? Chicote trançado, para atenuar as possíveis interferências que tem a elétrica do carro. Afinal, ele vai estar passando de lado de outros fios que vão para outras funções. E se a gente tiver um erro no sinal de rotação, a gente vai ter uma falha ruim, né? A gente vai ter uma falha catastrófica. E o que acontece? O 3 e o 19, não importa, eles estão ligados necessariamente.
mas eles não necessariamente também darão continuidade entre 13 e 19, porque é uma malha, pode ser que dê, pode ser que não. Aqui, sendo sincero, pelo que eu tô vendo no chicote, provavelmente ele não vai ter não, porque ele já está encapado com fita isolante. Enfim, o que eu vou medir aqui, o que a gente vai considerar mais é o pino 2 e o pino 1, que é o 11 e o 30. E se vocês pegarem algum esquema elétrico, vocês vão ver que é esse traçadinho, né? Que tem esse traçadinho, ou às vezes tem um sinal de infinito, quer dizer que ele é trançado. Aqui está o conector do sensor de rotação, e a gente já tem fita isolante, e mais para dentro do chicote, onde não foi afetado, a gente tem esse plástico, que é esse aqui, que é a malha. Tá vendo aqui, ó? Provavelmente já sofreu algum probleminha, né? Mas vamos fazer a medição. Se você olhar dentro do conector, você vai ver a numeração, tá vendo? 1, 2 e 3. E da continuidade do pino 1 do conector do sensor de rotação ao pino 30 da central. Aqui é o 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Continuidade, ok. Do pino 2 do sensor de rotação ao pino 11 da central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Continuidade, ok. Agora do pino 3 do sensor ao pino 19, a gente tem continuidade. E agora eu fico bem surpreso, afinal eu achei que a malha já estaria rompida pela situação que está o carro. Mas não, os 3 fios estão ok, então a gente não vai ter problema com isso no futuro. A gente já viu o sensor de temperatura de água, agora a gente vai ver o sensor de temperatura de ar, o ACT. E logo de cara a gente já vê que ele também utiliza o pino 26 como negativo, e é o negativo que a central libera. E o sensor de temperatura de ar, ele é vinculado ao conector do bico injetor, que é esse carinha aqui. E no esquema elétrico não aparece qual é a pinagem correta do lado do conector, mas relaxa que eu já deixei prontinho para vocês. O pino 3 e 4 a gente já mediu, é do bico injetor. Agora sobrou 1 e 2. Do pino 1 ao pino 26 da central, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Temos continuidade. E do pino 2 do conector ao pino 27 da central, ou seja, o do lado, a gente também tem continuidade. Então, o sensor de temperatura do ar, que vai ali na TBI, tá show de bola, a continuidade tá ok. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. A gente já viu aí uma boa parte da elétrica do 205, e a gente nunca vai saber das surpresas que um projeto tem até começar a mexer com ele, né? Eu não imaginei de forma alguma que tivesse essas aberrações na elétrica. Claro, não vai ter como eu deixar assim. Obviamente eu vou reformar, né? Eu vou deixar padrão original. A gente sempre tem a buscar o padrão original. E eu preciso até ver se eu encontro algum manual, ou se eu vou ter que fazer por tentativa e erro, que demora mais e que às vezes acaba sacrificando algum componente. Mas eu vou ficar por aqui nesse vídeo. A gente viu uma boa parte aí dos componentes, acho que já dá para dar uma boa clareza para vocês. Até porque é extremamente difícil de acontecer. Não é impossível, claro, mas é extremamente difícil de acontecer de estragar um relé ali dentro, né? De estragar alguma coisa aqui. Só se alguém interviu, né? Quando eu falo intervir, fazer esse tipo de coisa, colocar fio de chuveiro, né? Na elétrica do carro. Fora isso, é mais comum dar problema nos sensores, dar problema nos atuadores. E às vezes até o próprio conector dá problema. No meio do chicote é complicado. Se ninguém abriu é complicado aparecer algum defeito. Mas bom, só vai saber se testar, se for medir. Agora a gente já tem um bom parâmetro aí. Fiz o máximo que eu pude. Claro, não é o melhor. Infelizmente não tem um carro zero desse para testar, fazer todos os testes possíveis. Mas a gente vai caminhando aí para ver mais 205 funcionar. E funcionar bem, né? E se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram. E se ficou alguma dúvida, olhe na descrição, né, nos comentários ali, na descrição principalmente vai ter bastante conteúdo legal, vai ter bastante coisa lá, ele vai estar completo. Se eu esqueci de alguma coisa durante o vídeo, eu vou deixar lá, pequenas correções também estarão lá.
E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Falou!